Necessidade de Pastores, eu estava fazendo o segundo grau, fiz o primeiro grau do científico, primeiro ano científico. Científico. Naquela Natureza época, científica. científico, que era um curso para quem gostaria de continuar os estudos na área das exatas. Mas a minha finalidade era terminar o terceiro ano do segundo grau, portanto, completar o segundo grau e partir para a Faculdade de Teologia de Rude Ramos, São Bernardo do Campo. E era um sonho, porque quando eu estive no Espírito Santo estudando, um colégio interno da Igreja Metodista, colégio para pobre, e aí uma professora se encantou comigo, me ajudou muito, ela achava que eu tinha futuro, enfim, e investiu muito em mim, me aconselhou muito. E ela dizia para mim: eu quero ver você em Rude Ramos, quero ver você bacharel por Rude Ramos, e lá as portas vão se abrir para você fazer novos cursos. Então, na minha cabeça só vinha Rude Ramos. Quando surgiu a Igreja Metodista Suerena, que o bispo Gessé me chamou e disse que precisava de interromper o curso do segundo grau para ir para o seminário, então em Belo Horizonte eu não pude fazer o curso de bacharel, porque eu não tinha o segundo grau. Então eu fiz o básico, que foram 3 anos internos. 6 anos após terminar o curso básico, eu já no Ministério em São Paulo, inclusive, aí eu fui fazer o supletivo de segundo grau. Terminei lá no Tatuapé, no Colégio Rui Barbosa, aí voltando para o Rio, assim que eu cheguei, eu me matriculei no Seminário Unido, do bairro de Oswaldo Cruz, e aí eu fui complementar em 76 o curso de bacharel. Terminado o curso e recebido o diploma, foi anunciado que haveria mestrado naquele ano de 77, próximo ano. Aí eu também me matriculei, fiz mais 2 anos, completei o mestrado em teologia. Após isso, em 1980, eu recebi um convite para um estágio nos Estados Unidos, na Califórnia, San Diego, na Escola de Ministério de Morro Ceruro. Sim. Completei lá e em 1980, terminando em julho de 80, aí eu retorno. Em 91, abriu-se uma oportunidade de fazer um outro curso na área de missões urbanas, em Londres. Eu fui em companhia do bispo Elisiário, e lá passamos 4 meses em Londres estudando. Foi para nós uma experiência também magnífica. Hoje eu conheço 17 países nos Estados Unidos, e lá eu aproveitei para ir ao México. Aqui, de volta, estive na Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Também foi uma experiência muito agradável. Você não conhece o Chile, conhece? Ainda não. A Igreja Metodista Pentecostal do Chile, a catedral, hoje, ela deve ter em torno de 125 mil membros. Meu Deus. Uma coisa fantástica. Nunca vi uma igreja pedir para o povo não entrar, que não tinha mais lugar. E lá eu vi numa segunda-feira. Uma coisa incrível, numa segunda-feira. Aniversário do pastor. Eu fiquei emocionado de ver aquilo. Mas milhares de pessoas, dia de ceia, a Avenida Bernardo O'Higgins é interrompida para o povo chegar na igreja. É uma enorme, em frente ao Palácio do Governo. Ela é interrompida, mesmo sendo em frente ao Palácio do Governo, ninguém entra naquela área, só os crentes a pé. Uma coisa impressionante. Depois eu estive na Europa, né? Em Portugal, Espanha, Andorra, França, na Inglaterra, fui mais tarde, na Itália. E Israel também você já foi? Fui a Israel, fui ao Egito, fui a Quênia, esses lugares. Quase os 4 continentes, hein? É, por aí. Você fala o nosso aqui do Rio? É, o Xerém. Xerém,
eu ajudei a negociar aquele espaço. Aliás, todos os grandes feitos da igreja, Deus me deu a oportunidade de participar. E eu fui diretor daquele espaço. Eu estive lá semanas inteiras, arrumando aquilo no meio do mato, cortando galhos e tal, para deixar aquilo mais simpático, mais agradável, porque nós fazíamos encontros lá debaixo dos arvoredos, num lugar que chove. Fazer isso lá? Fui muitas vezes, muitas vezes. Existe principalmente no Nordeste, no interior de Minas. Eu estive em Tocantins, estive em Goiás, estive na Bahia, e as distâncias são muito grandes. Por exemplo, existe uma cidade no extremo oeste da Bahia que se chama Lapão. De Salvador lá dá em torno de 800 quilômetros, 750 a 800 quilômetros. E o obreiro está lá isolado, mas ele trabalha, precisa ver que trabalho lindo que ele faz lá. Porque ele é ao mesmo tempo pastor, ele é pedreiro, ele é carpinteiro, entendeu? Ele vai a pé, agora não, mas já fez isso muitas e muitas vezes para alcançar a periferia da pequena cidade, o interior, as fazendas, porque as pessoas chamam, as pessoas vêm à cidade e ela dá com a igreja, gosta, se sente tocadas, aí passado algum tempo ela vai lá pedir ao pastor fazer um culto na casa dela lá. Então, não tendo condução, ele vai a pé. E são horas e horas. Eu mesmo andei em Piracicaba, na zona canavieira daquela região, a pé, muitas vezes, fazer isso. Me lembro que eu fui a Rio Branco, em Minas Gerais. Eu me lembro que alguém me falou que havia uma colônia bem no final do canavial. E se eu poderia ir lá fazer um culto. E eu fui em companhia de uma pessoa, não lembro mais o nome. E quando eu cheguei lá, já estava escurecendo, 6h30. Não havia luz elétrica, aquelas lamparinas, né, alimentadas por querosene. E na época eu tinha uma visão muito boa, né? Eu li a Bíblia com a lamparina na mão e a Bíblia na outra mão. E lá naquele recanto da fazenda, reparei em torno de umas 150 pessoas. E eu falei do Evangelho, preguei o Evangelho e fiz um apelo. Seguramente a metade daquele povo foi à frente aceitar Jesus. E eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu não consigo esquecer, e já tem 42 anos disso. Foi bem no início mesmo? Bem no início. Eu era seminarista. Respirou algum tipo de ameaça de morte? Não que alguém ameaçou o senhor, num local, numa condição, numa situação, o senhor sentiu assim, medo da morte, temor da morte? Olha, graças a Deus não. E nunca fui ameaçado. Não. Agora, muitas dificuldades grandes, não é? Às vezes está num lugar solitário. Quando eu abri trabalho em Guarantã, lá no estado de São Paulo, 413 quilômetros da capital, eu chegava de volta, às vezes, 2 horas da manhã, e os ônibus começavam a se movimentar às 4 horas. Eu ficava 2 horas no ponto do ônibus. Nunca fui assaltado por uma coisa... Naquela época, dificilmente o operário era assaltado, uma pessoa sozinha assim era assaltada. Agora as empresas, pequenos negócios, eles eram assaltados. Hoje em dia ninguém pode mais fazer isso. Mas eu ficava lá, às vezes num frio de 12 graus, de 8 graus, cheguei a pegar 3 graus de temperatura, ao relento ali, e com um agasalho razoável, e pegando um frio que só Deus sabe, mas muito satisfeito, contente, por saber que eu tinha vindo de um lugar onde eu tinha passado uma semana pregando todos os dias, todas as noites, lá no interior de São Paulo.
Olha, é um misto de temor